Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Regular no Alto Branco. Que juntos possamos conhecer mais a palavra do nosso Senhor, ser conformado cada vez mais à imagem de Cristo, né? Para que possamos ser para o louvor da glória do Senhor. Fomos feitos com esse propósito. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, o seguinte. Peço que os irmãos abram e acompanhem. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Esse é o texto que vai ser trabalhado hoje com o irmão Marcos, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações. Vamos a Ele em oração, pedindo por esse tempo de aprendizado que Ele possa despertar a nossa mente para compreender a Sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Te somos gratos por mais um dia. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e Te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, abra os nossos corações com a Tua palavra, para que sejamos conformados à Tua imagem. Te pedimos pelo estudo, te pedimos pelos cânticos que vão ser entoados, que o Senhor possa receber como um aroma agradável. Muda aquilo que precisa ser mudado em nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom é poder acordar num domingo pela manhã e poder conhecer mais acerca do Senhor, conhecer mais acerca da Sua palavra, poder render louvores reconhecendo aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz em nós. Então vamos iniciar louvando ao nosso Deus, com o hino do cantor cristão de número 385. Vamos nós louvar a Deus. Vamos? Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 385, que tem por tema Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre é o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, pois os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre é o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, e nos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre é o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória,
Amém. Que bom louvar o nosso Deus juntos, né? Graças a Deus por isso, poder reconhecer através dos cânticos aquilo que o Senhor é e Ele faz por nós. Amém. Gostaria de incentivar os irmãos a estarem nos cultos para aprender mais do Senhor. O estudo da palavra do nosso Deus, vamos dizer assim, não é uma opção, é uma necessidade que temos para podermos nos santificar, para que o Espírito Santo tenha as ferramentas necessárias para nos conformar à imagem de Cristo. Então é como um alimento, se nós não nos alimentarmos, iremos definhar na vida espiritual. O alimento é a palavra do nosso Deus. Então temos tido culto nas quartas-feiras tratando sobre escatologia, extremamente necessário para os crentes saber aquilo que o Senhor tem prescrito para o seu povo e para as nações. Então, é de extrema importância os amados saberem sobre escatologia. Então, incentivo aos irmãos a participarem dos cultos de oração, os jovens, né? Todos, para conhecerem as Escrituras. Também temos tido o culto dos jovens nos sábados, em que temos trabalhado sobre os pecados da quarentena, e temos falado sobre vários pecados e como se aplica à nossa vida diária. Tem sido uma bênção. Temos tido também a escola bíblica dominical com o irmão Marcos, com o Sermão do Monte, e à noite temos trabalhado a carta de Paulo aos Coríntios, né? E tem sido uma bênção. Peguem um livrinho, peguem um caderno, comecem a anotar, estudar a palavra de Deus. Queiram aprender mais do Senhor, né? Então gostaria de incentivar vocês a estarem presentes em nossos cultos. Esse é um tempo que você tem uma opção variada de estudos, mas eu gostaria de incentivar vocês a ajudarem, a auxiliarem, a edificar a igreja local de vocês. Então, vocês podem utilizar outros meios, outras igrejas que têm o ensino bíblico, que já orientamos alguns, mas não deixem de se fazer presente nos cultos da sua igreja, na sua igreja local, para aprender mais do Senhor, fortalecer os irmãos, estar presente, caminhando juntos, né? Então, gostaria de incentivá-los a isso, tá bom? Vamos continuar louvando ao nosso Deus logo mais, mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos a nossa leitura semanal, que agora é Salmo capítulo 3. Então eu gostaria de que vocês fossem até o Salmo capítulo 3 para juntos lermos, né? É um salmo de Davi que demonstra a confiança do Senhor quando seu filho Absalão perseguia ele. Então vamos ler esse salmo. Capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Nossa oração é que todos possam estar reunidos, a família, para aprender mais do Senhor, né? A gente tem inserido desde essa semana, após os cultos de oração, um tempo em que uns podem orar pelos outros, está em fase de testes, né? E foi muito bom a última quarta-feira, após o estudo, podemos nos ver. Então gostaria de incentivar os irmãos a fazer isso. Já temos feito isso com os jovens há bem um mês ou mais. Nas sextas-feiras a gente se reúne para um bate-papo
né? Então a gente pode compartilhar, conversar. Então tem sido um tempo muito bom. Eu gostaria de incentivar os irmãos a participarem também nas quartas-feiras, né? Vamos louvar o nosso Deus sabendo que o Senhor nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Ele é imutável. Não há variação nele. Que possamos confiar nesse Deus misericordioso, justo, santo, gracioso e amoroso, a qual não tem o seu caráter mudado, né? Que possamos louvar, reconhecer isso nele, nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico sempre o mesmo, e logo após os irmãos vão poder estudar através do irmão Marcos, o Sermão do Monte, versículo 27 e 28, né? Então, vamos louvar o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Iremos cantar uma música chamada Sempre o Mesmo. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8, fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então a música fala mais um pouco sobre isso. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus sempre estarei, na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está, com amor meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã, reunidos mais uma vez para aprender a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, e continuamos no nosso estudo, que é o Sermão do Monte, né? O discurso de Jesus. E, dando continuidade, nós vamos estudar hoje o texto que está em Mateus 5, nos versos 27 e 28. Antes disso, vamos fazer uma pequena recapitulação, e antes da recapitulação vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia em nossas vidas. Senhor Deus, pedimos perdão por nossas falhas, nossos pecados. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui aprendendo de Ti, meu Pai. Abre os nossos corações, nossa mente, para que possamos não só compreender, mas aplicar Tua palavra em nossos corações. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos na semana passada. Então, no Sermão do Monte, nós vimos que Cristo, ele vem nos apresentar a questão do como deve ser o cristão, como o cristão deve andar, como o cristão deve viver. E nós vimos nesses últimos dias, essas últimas semanas, que Cristo está nos apresentando a lei moral,
a parte moral, o aspecto moral da lei, o espírito da lei, a gente poderia assim dizer. Esse espírito da lei que não foi compreendido pelos antigos. Nós vimos que a lei tinha os aspectos cerimonial, judicial e moral. E com o tempo, os antigos líderes religiosos de Israel, eles foram abandonando o aspecto moral, que é o principal, é o núcleo, é o cerne da lei, e focaram nos aspectos cerimonial e judicial. Então, os antigos, eles tornaram a lei vazia de significado, tornaram regras que deveriam ser seguidas, sem se importar com o íntimo das pessoas, com o coração, com o que a lei deveria tratar, que era a sua relação íntima com Deus e com o seu próprio irmão, ok? Então, na semana passada, nós vimos que Cristo começa a tratar não na ação propriamente dita, mas na intenção do coração. E que essas intenções é o principal e é o que realmente é válido para Deus. Lá em Hebreus 4:12, quando fala da palavra de Deus, ele vai dizer que, vamos ler aqui, Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, pela palavra de Deus, nós compreendemos como o cristão deve viver. E de acordo com o que nós vemos dessas pessoas, nós compreendemos quais são as intenções do seu coração. A palavra de Deus, ela desnuda a gente, no sentido de mostra o nosso interior, ok? Não o exterior. A gente pode fazer coisas boas. Tem muita gente aí que nem conhece a Cristo, mas faz boas ações. Mas a questão do conhecimento de Deus, que é o que realmente vale, esse está dentro de nós. E é isso que esse aspecto moral da lei quer focar, ok? Então, para Deus, e nós vimos isso semana passada, a intenção vale mais do que a ação. No texto da semana passada, nós vimos que ele diz, foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar seu irmão será réu de juízo. Mas o que é que Cristo vai dizer depois? Qualquer que se encolerizar contra seu irmão já é réu de juízo. Ou seja, a pena do homicídio, o aspecto judicial, a pena do homicídio, ela já deveria valer já quando ele se encoleriza. Porque o ódio é a causa do homicídio. A intenção de matar é causada pelo ódio que o irmão sente no outro. Então só esse ódio já deveria ser julgado. Só esse ódio já deve ser só quem sente esse ódio, que se encoleriza, já deve ser réu de juízo. Mas ele acrescenta e ele aumenta, vamos dizer assim, ele diz assim: se alguém chamar ele de tolo, chamar seu irmão de tolo, ele já é réu do sinédrio. E se chamar de louco, é réu do fogo do inferno. Vê que ele tratou os três aspectos. Se encolerizar, é réu de juízo, aspecto judicial. Chamar de tolo, é réu de sinédrio, é o aspecto religioso. E chamar ele de louco, é réu do inferno, que é o aspecto moral. Então ele mostra que só a intenção do coração já julga uma pessoa como se fosse um homicida. Se ele tem esse ódio realmente, ele está cultivando esse ódio no coração. Então, esse aspecto que Cristo está mostrando aqui, que a intenção é a principal, que é justamente onde esse aspecto moral da lei está agindo, é o que vai realmente valer. Então, hoje nós vamos ver também, vamos continuar vendo, né, que a graça, ela realmente nos cobra mais do que a lei cobrava dos antigos. Então, hoje nós vamos ver o texto que está em Mateus 5, nos versos 27
e 28. Os irmãos podem ir lá procurar. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Todos acharam? Mateus 5, 27 e 28 diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E hoje nós vamos tratar apenas desses dois textos, ok? Então, o que é que Cristo está dizendo aqui? Foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu estou dizendo que só em você olhar e cobiçar, você já cometeu o adultério. Então a gente vai tratar especificamente agora desse pecado do adultério. Quando nós vamos ver nos 10 mandamentos, não sei se já prestamos atenção nisso, mas o pecado do adultério ele é citado 2 vezes. E para confirmar isso, vamos lá para Êxodo 20. Êxodo 20. No 14 diz o seguinte: não adulterarás. Então aqui ele está explicitamente condenando o ato do adultério. Não adulterarás. Mas quando a gente vai para o 17, ele vai dizer o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então o que é que a gente está vendo aqui? Os 10 mandamentos ele já atua no ato, não adulterarás, mas ele também já atua na intenção. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então ele trabalha também na intenção do coração. No caso, está implícito porque não necessariamente você, o adúltero, ele não precisa adulterar com a esposa de outra pessoa, ele pode adulterar com uma mulher que não é comprometida, mas você sendo comprometido é adultério da mesma forma, ok? Mas a gente vê que Deus tinha uma preocupação grande com essa questão do adultério. E por que é que Deus tinha tanto cuidado, deu tantas recomendações ao seu povo acerca do adultério? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a primeira instituição que Deus criou, a primeira instituição humana que Deus criou foi a família. E ele criou isso já quando ele criou o homem. Quando ele criou Adão e Eva, ele já estabeleceu a família. Lá em Gênesis 2, 24, o que é que ele vai dizer? Portanto, deixará o varão o seu pai, sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando Deus cria o homem e cria a mulher, ele já institui a família. Ou seja, a primeira instituição criada por Deus ali, depois que ele cria o homem e a mulher, é justamente a família, que é a base de toda a sociedade. Em Mateus 19, Mateus 19, 6, Cristo reforça esse trecho. 5 e 6. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E isso a gente vai ver ainda no Sermão do Monte, quando a gente for falar de divórcio, que é outra situação. Mas vamos continuar focando aqui nesse aspecto, né? Nessa questão do adultério. Então, a questão do adultério
é que o casamento, além de ser uma instituição divina, ele é um pacto duplo. Como assim um pacto duplo? Ele é um pacto com Deus e ele é um pacto de um cônjuge com o outro. Quando eu me casei, eu fiz um pacto com a minha esposa fez um pacto comigo. E nós dois fizemos esse pacto com Deus. Então Deus abençoou o nosso casamento e nós temos a obrigação de sermos fiéis um para com o outro. Okay? Então ele é um pacto duplo. Nós temos esse compromisso um com o outro e temos o compromisso maior ainda com Deus, que estabeleceu, né? Então, em toda a Bíblia, Deus vai dar inúmeras recomendações contra o adultério. Ordens, mas também conselhos sobre o adultério. Eu vou ler alguns aqui, os irmãos podem acompanhar, não precisa ir lá não precisa abrir na Bíblia, mas pode procurar depois. Em Provérbios 5, do 3 ao 5, diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados de inferno. Em Provérbios, ainda, eu peguei basicamente em Provérbios 5, do 15 ao 18, bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramaciam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E em Provérbios 6, do 23 ao 29, diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir o bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sob brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Em Provérbios 6, do 32 ao 35, diz assim: assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e filipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumentes os presentes. E o que eu acho que é um dos principais textos, né, sobre o adultério na Bíblia é Provérbios 7, do 4 ao 23, que diz assim: diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso te saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa e foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o insensato que vai para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. No Novo Testamento também tem Marcos 7:21, que diz assim: porque do interior do coração dos homens
saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. E em Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. A gente percebe nos textos de Provérbios que ele fala mais sobre a mulher atentando ou provocando o homem ao adultério, mas o contexto da época focava mais, era um conselho dado aos homens. Mas nós sabemos, e Deus trata, que o adultério ele é em duas mãos. Tanto tem homens que seduzem mulheres, como tem mulheres que seduzem homens, e o pecado é para os dois grupos. Então, a gente vê que na Bíblia tem inúmeras recomendações contra o adultério. Deus trata com muito rigor essa questão do adultério. E nós lembramos que Deus não poupou nem Davi, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi adulterou, Deus perdoou o pecado, mas cobrou o preço dele. Em 2 Samuel 12, de 9 a 14, diz assim: Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus perdoou o pecado a Davi. E veja que Deus imputou o pecado a Davi, não a Betseba, porque a responsabilidade foi dele. Apesar que ela pagou o preço porque o filho dela morreu também, né? Mas o pecado Deus perdoou, mas as consequências não. E a consequência que Deus colocou foi justamente por quê? Porque por causa daquele pecado de Davi, ele deu margem para que o nome de Deus fosse blasfemado, para que as pessoas apontassem para o Deus de Israel e dissessem: olha aí, o que o rei que serve a ele. Isso vale para a gente também, porque quando um crente adultera, a gente está blasfemando do nome de Deus, porque vão dizer: olha o crente aí, se diz santo e está fazendo isso. E não se engane, muita gente hoje não gosta dos, vamos chamar assim, dos crentes, por causa de muitos que envergonham o nome de Deus com seus atos, ok? Então, como nós vimos, o casamento é uma instituição, é uma instituição deixada por Deus. Ela é uma instituição extremamente importante. E o adultério é um pecado violento contra essa instituição. Deus trata com tanto, como é que eu diria? Deus trata o casamento com tanto cuidado, com tanto, vamos dizer assim, com tanto rigor, que ele considera a própria relação de Israel com ele mesmo, lá no Antigo Testamento, ele considerava tal qual um casamento. Então ele considerava que Israel, a nação, era como a esposa dele. E quando essa esposa, quando Israel abandonava os caminhos do Senhor, quando Israel deixava de seguir a Deus e partia para a idolatria, Deus considerava esse ato como um adultério de Israel para com ele. Em Jeremias 13, 27, ele diz assim: já vi as tuas abominações e os teus adultérios,
os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Em Oséias 2:2, ele diz assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições de sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. Em Jeremias 3:8, diz assim: e vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Então Deus trata essa relação dele mesmo com Israel lá no Antigo Testamento como um casamento. E quando Israel abandonava seus caminhos, quando Israel se entregava à idolatria, Deus dizia que era como era um adultério, que Israel estava se prostituindo sobre os outeiros, sobre os montes, que eram justamente esses altos, era onde se erguiam os altares aos deuses pagãos, a Baal, a Astarote e a N deuses de outras nações que os judeus iam buscar. Então Deus colocava, os profetas traziam esse recado, que Israel estava se prostituindo sobre os montes, estava adulterando contra ele com os deuses estranhos. Então, essa relação do casamento, ela é extremamente importante para Deus. No Novo Testamento, essa relação Deus Pai com Israel, ela é também mostrada no caso de Jesus com a igreja. No caso, ainda não estamos casados, estamos noivos. A relação de Cristo com a igreja é tratada como um noivado. O casamento vai ser quando Cristo retornar para buscar a noiva. Aí se dará as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, de 6-9, diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, diferente do relacionamento de Deus com Israel, onde Israel adulterava contra Deus, nesse caso, nesse noivado, a igreja não adultera contra o Filho, contra Jesus. Por quê? Porque a igreja, a noiva, ela é pura. Nós só fazemos parte da igreja quando somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja sempre é pura. A igreja, o organismo, não digo a organização, as igrejas locais, mas o organismo, a união de todos os crentes, a igreja de Deus. Então, só quem faz parte dessa igreja são os salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, essa noiva, ela sempre é pura. E Cristo está preparando para vir buscá-la. E quando vier, então se celebrarão as bodas do Cordeiro. Ok? Então, mais uma vez, Deus utiliza o casamento como símbolo da união dele conosco. Porque quando ele compara Israel no Antigo Testamento, ele compara que o pacto dele com seu povo é um relacionamento que deve ser eterno. Quando traz para hoje, como nesse novo pacto, então a relação de Cristo com a igreja é um casamento num pacto eterno. Então é por isso que o casamento homem e mulher, ele deve ser também um pacto eterno. Eterno até que um dos cônjuges faleça, que Deus chame para si. Mas enquanto estivermos aqui na terra, o pacto deve ser cumprido. E é por isso também que temos que ter cuidado
com o casamento. O casamento não deve ser uma coisa tratada como querem fazer hoje um contrato. Que deve ser um contrato, mas deve ser tratado com o máximo do cuidado. Por quê? Porque a ideia hoje é casa-se de qualquer jeito e se não der certo, a gente separa. Não pode ser dessa forma. O casamento tem que ser tratado com muito zelo, com muito cuidado. O casamento tem que ser... As pessoas, antes de se casar, eles têm que se conhecer. Eles têm que saber seus problemas, suas virtudes e seus problemas. Tem que saber conhecer um ao outro para que isso não aconteça depois de isso causar um divórcio lá na frente, ok? Então temos que ter muito zelo com o casamento, temos que ter um extremo cuidado no nosso compromisso. Aqueles que ainda vão se casar, tratem disso com o máximo de cuidado. Procure ver na palavra de Deus, porque como eu disse, o casamento ele é um pacto duplo, de um cônjuge um com o outro, mas também dos dois com Deus. Deus tem que estar nesse pacto, nesse acordo. Lembra lá de Eclesiastes, né, que diz que melhor são dois do que um, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, porque o casamento tem que ser o homem, a mulher e Deus no meio dessa relação. Deus é que une essa relação. Então temos que ter extremo cuidado com isso. Então os que ainda não casaram, tenham cuidado. Pensem bem e busquem orientação de Deus para fazer isso aí. E aos que já são casados, cuidem de seu cônjuge, amem sua esposa, ame seu marido, e lembre que o adultério é um pecado violento contra Deus. E lembrem também, como Cristo disse, adultério não é o ato de adulterar. A simples intenção no coração, a simples menção já causa, já configura o pecado. Tem uma música, eu não me lembro do grupo, eu não sei se é do filme A Prova de Fogo, ou se é do filme Quarto de Guerra. Ela é em inglês, né? Mas tem um trecho dela que em português diz assim, né? Que é como se ele dissesse assim: a alma não se quebra num dia. O pecado ele não acontece num dia, ele tem que ser cultivado também. Um homem, assim, ele não toma uma decisão de uma hora para outra, agora eu vou adulterar, ou uma mulher, agora eu vou adulterar. Isso vai sendo construído também. Nós vamos alimentando o nosso pecado devagarzinho. É uma olhada, é um pensamento, e a gente vai cultivando essas coisas no nosso coração e ele vai crescendo até que ele configura o adultério. É a mesma relação que Cristo faz lá com o homicídio. Você não mata uma pessoa chegando no meio da rua, eu vou dar um tiro na cabeça de um. Pode ter até algum louco que faça isso. Mas o homicídio, ele começa com aquela ira que vai crescendo e se torna um ódio e culmina com um assassinato. O adultério começa com uma olhada, começa com aquela sementinha cultivada no coração e ela termina no ato. Por isso que Deus não vai chegar somente a condenar lá no ato. Deus vai começar a trabalhar aqui nessa sementinha do coração. Por isso que as intenções do coração devem ser desnudadas. Por isso que diz que a palavra de Deus faz isso. Quando a gente estuda na palavra de Deus, quando a gente busca ver na palavra de Deus, ela vai mostrando as intenções do nosso coração. E o que nós temos que fazer é buscar muito a Deus e pedir muita força a Deus para nos livrar desse mal, ok? Então, que possamos nos fortalecer, nossas famílias possam ser fortes. Se o nosso casamento é forte e sólido, então nossas igrejas serão fortes e sólidas, e nosso país também será, se todos buscarem fazer a vontade de Deus, ok? Então vamos orar.
Senhor Deus e Pai, obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Trabalha em nossos corações, meu Pai. Tira de cada um de nós, Senhor Deus, tudo que te desagrada, tudo que possa vir tornar-se um pecado contra ti, Pai eterno. Tem misericórdia, meu Pai. Nos despede em paz, Senhor, e que possamos retornar mais tarde para o culto também, Senhor Deus, e possamos aprender mais de ti. Por tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração com esse estudo, que possamos dar a importância devida aos laços matrimoniais, que possamos ter a visão que Deus tem e não se conformar a um padrão pelo mundo, dado pelo mundo, mas o padrão daquele que criou o casamento, padrão daquele que estabeleceu o casamento, né? Então, semana que vem, o irmão Marcos vai dar continuidade ao texto, que possam ser tempos de aprendizado e enriquecimento para os amados irmãos, tá bom? Logo mais à noite voltaremos com o estudo de Coríntios, 1 Coríntios, hoje falando um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho. Então, convida seus parentes descrentes para ouvir um pouco a palavra de Deus, para que eles possam conhecer a verdade. E, de fato, a verdade vai libertar dessa escravidão do pecado, né? Então, vamos orar com esse propósito, já esteja orando desde agora para que possamos ter um bom tempo de edificação à noite diante do Senhor, que Ele possa falar grandemente aos nossos corações. Que todos os irmãos possam, com um só pensamento, ter esse mesmo objetivo de aprender do Senhor, de estar juntos, de querer fortalecer a igreja do Senhor, a igreja local também, através desse tempo que temos de aprendizado. Amém? Então, essa é a nossa oração. Um bom almoço a todos, esperamos que todos estejam bem, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um nessas circunstâncias. Estejam orando, temos colocado alguns pedidos no grupo da igreja, estejam orando pelos enfermos, estejam orando pela vida espiritual dos irmãos, estejam orando por cada um. Não se esqueçam de orar uns pelos outros, não esqueçam de entrar em contato uns com os outros, né, para saber como eles estão, para conversar um pouquinho, para manter esses laços, tá bom? Então, Deus abençoe, esperamos que logo mais possamos estar juntos. Peçam sabedoria a Deus para as autoridades, peçam sabedoria também para a liderança da igreja, para que tomem decisões que venham a honrar e glorificar o nome do Senhor em relação a quando voltar, tudo. Então, estejam orando, coloquem nas mãos do Senhor isso, coloquem suas orações, tá bom? Deus abençoe e até logo mais à noite, às 6h30. Graciosamente nos dá seu amor.
desafios que a vida nos traz, sejam conflitos ou tribulação, o nosso Deus nos concede sua paz, quando buscamos com fé em oração. Ao nosso Deus entoemos louvor, pois Ele é bom e cuida de nós, graciosamente nos dá seu amor. Em seu louvor ergamos a voz. Unidos, pois, ó casais do Senhor, ao caminharmos no mundo tão mau, obedeçamos a Deus com fervor, até que a morte nos leve afinal. Ao nosso Deus entoemos louvor, pois Ele é bom e cuida de nós, graciosamente nos dá seu amor. Em seu louvor ergamos a voz.